O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nestes dias que antecedem o Natal, a palavra de Deus apresentou para nós a figura de algumas mulheres. Nos apresentou a mãe de Sansão, mulher de Manoé, que era uma mulher estéril, mas que Deus olhou para aquela mulher com misericórdia e, atendendo a sua súplica, tirou dela a humilhação e lhe concedeu a graça de conceber e dar à luz a Sansão. Isabel, mulher de Zacarias, era estéril. Zacarias era um homem de idade avançada. Mas o Senhor concedeu também a Isabel de conceber e dar à luz a João Batista. E a primeira leitura de hoje nos apresenta Ana, que também era estéril, e suplicou ao Senhor na sua angústia, e Deus a atendeu. Ele deu a graça também de conceber e dar à luz a Samuel, que depois se torna um profeta de Deus. E a Virgem Maria, que de modo virginal concebe e dá à luz ao próprio Filho de Deus. Portanto, vejam como Deus opera maravilhas, olhando para estas mulheres desprezadas, mas que suplicaram ao Senhor. E o Senhor, que olha os pequenos e humildes, lhes deu esta grande graça, que era aquilo que mais aquelas mulheres desejavam, porque havia naquela cultura, e até mesmo na concepção religiosa daquele povo, que uma mulher que não tinha filhos não estava cumprindo a sua missão. Por isso era desprezada, eram humilhadas pelas outras mulheres. Eram consideradas como alguém
que era amaldiçoada por Deus, castigada por Deus. E Deus olha então para estas mulheres, Ele lhes dá esta grande graça, aquilo que mais elas desejavam. E Ana, na leitura de hoje que nós ouvimos, vai ao templo, consagra o seu filho ao Senhor, conforme a lei, e oferece sacrifícios ao Senhor em ação de graças a Deus. O seu coração está repleto de alegria e de gratidão a Deus por ter recebido tão grande dom. E assim Ana nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. Deus nos concedeu o dom maior, mais precioso que Ele tem, que é o seu próprio Filho, que Ele ofereceu a nós, ofereceu à humanidade, como dom para a nossa salvação, como dom para que nós tivéssemos a vida. Deus nos dá tudo, e ainda mais nos dá o seu próprio Filho. Esse porque nós devemos ter um coração agradecido, não deveríamos nunca cessar de agradecer a Deus todos os dias, porque Ele nos fez, nos tornou seus filhos no seu Filho Jesus. É a atitude da Virgem Maria, que indo visitar Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama: de onde me vem a graça de receber na minha casa a mãe do meu Senhor? E Maria, depois de ter ouvido então esta saudação de Isabel, prorrompe num canto de louvor e de agradecimento a Deus, que nós ouvimos neste Evangelho que a liturgia nos propõe neste dia. Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Maria está também ela repleta do Espírito Santo. Ela tem no seu ventre o próprio Filho de Deus. Ela é toda voltada para Deus. Por isso ela exulta de alegria em Deus. E tudo isso porque ela reconhece que tudo aquilo que está acontecendo em sua vida é obra de Deus, não é obra humana. E que nada ela fez para merecer tão grande graça. Por isso ela diz: Deus olhou para a humildade de sua serva, para a sua pequenez. E ela diz ainda que todas as gerações hão de chamar-me de bem-aventurada, porque o Senhor fez grandes coisas em meu favor. As gerações irão olhar para mim, irão dizer que eu sou feliz, porque o Senhor olhou para mim, na minha pequenez, no meu nada. Maria fica maravilhada como Deus pôde fazer coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, através dela, que não merece, porque ela é pequena, é humilde, é uma simples adolescente. É uma mulher naquela cultura que não levava em conta as mulheres, pois Deus olhou para esta adolescente, que aos olhos das pessoas não significava, para a sociedade praticamente nada. Pois bem, Deus olhou para a sua pequenez, para a sua humildade, porque Deus se revela e se manifesta justamente nos pequenos. A grandeza de Deus e o poder de Deus se manifesta na pequenez das pessoas.
na humildade daqueles que se dispõem para realizar a vontade do próprio Deus. Por isso que Santo Irineu compara desse modo: é como o médico que manifesta a sua competência no enfermo. Assim Deus manifesta a sua grandeza, o seu poder nos pequenos, nos humildes. E Maria então reconhece a grandeza e o poder de Deus, que se manifesta nos pequenos. Manifestou o seu poder nas pessoas como Ana, como Isabel, como a mãe de Sansão, como Sara. Assim também ele manifesta o seu poder ainda maior na pessoa da Virgem Maria. E Maria proclama a misericórdia de Deus, dizendo que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração a todos os que o temem. Deus é misericordioso. Deus olha para aqueles que necessitam, e sobretudo aqueles que o temem. O que significa? Precisamos entender o que significa o temor de Deus, que é um dom que nós devemos pedir a Deus. Temor aqui não significa ter medo de Deus, significa compreender, entender que Deus é tão grande, que Deus é tão cheio de bondade, de amor, de misericórdia para com cada um de nós, que nós deveríamos fazer de tudo para não ofendê-lo, para não fazer algo que não seja do seu agrado. É como quando nós gostamos muito de uma pessoa, sabemos que essa pessoa faz qualquer coisa por nós, e nós procuramos fazer de tudo para não desgostar aquela pessoa. É isso que significa o temor de Deus, isto é, eu sei que Deus me ama tanto, que eu por isso devo amá-lo, devo reconhecer e fazer de tudo para não ofender o meu Deus. Isso é o temor de Deus. Querer fazer a vontade do Senhor em tudo, em todas as circunstâncias. E a Virgem Maria diz que a misericórdia de Deus se estende justamente para aqueles que o temem, para aqueles que o reconhecem, para aqueles que o amam. E Maria proclama que Deus, além de olhar para os pequenos e para os humildes, Deus não tolera a injustiça, a maldade, a violência, os soberbos. Maria anuncia a bondade, a misericórdia de Deus e denuncia o mal, denuncia o pecado e a injustiça. Porque Deus, assim como usa de misericórdia para aqueles que o temem, Ele usa de justiça e pune aqueles que se acham poderosos, aqueles que são soberbos de coração, que agem como se Deus não existisse, e por isso tem os seus projetos de poder, de domínio. Aqueles que não olham para os seus irmãos como pessoas que têm uma dignidade e que devem ser respeitadas. Deus não tolera aqueles que promovem, implementam projetos de poder que se fundamenta na injustiça e na exploração dos pobres. Deus derrubou do trono os poderosos e eleva os humildes.
encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Portanto, Maria proclama que o nosso Deus é um Deus que quer um mundo diferente, um mundo onde todos os seus filhos possam ter aquilo que é justo que obtenham para viver como filhos e filhas do próprio Deus, porque Deus criou tudo para todos os seus filhos e filhas. Deus não criou um mundo desigual. Deus não criou seus bens para que alguns tivessem tudo e com fartura e outros passassem fome e necessidade. Uma sociedade desigual não está no plano de Deus. Por isso nós devemos olhar sempre a nossa realidade. Por isso o cristão deve lutar pela justiça, deve lutar pela construção de uma sociedade diferente, para que não haja exploradores explorados, grandes e pequenos, aqueles que têm tudo e aqueles que nada têm. Essa discrepância que existe na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso Brasil, uma realidade que infelizmente parece que cresce sempre mais. Por isso todos os dias nós ouvimos situações de injustiça. Aqueles que tudo têm, aqueles que já recebem tudo e aumentam cada vez mais os seus salários. Nós estamos ouvindo estes dias, aqueles que detêm o poder em todos os níveis, municipal, estadual, federal, aqueles que já ganham, que têm um salário altíssimo e querem aumentar ainda mais os seus salários. Isso é uma injustiça. Pode ser até legal, porque eles fazem as leis, então é legal, mas é imoral, é injusto. E isso não agrada certamente a Deus. E a Virgem Maria, já no seu cântico, denuncia essa prática que não agrada a Deus. Por isso nós somos convidados a não aceitar essa situação, a denunciar, a não ficarmos calados, a dizer que além de ser imoral, desonesto, é completamente contrário à vontade de Deus, ao plano de Deus. Maria, portanto, ela é a profetisa de um mundo novo, onde haja igualdade, onde haja justiça, e o fruto da justiça é a paz. Nós não teremos paz enquanto houver injustiça e exploração. O Natal nos convida, portanto, a rever o nosso modo de proceder, como nós estamos fazendo as nossas opções, se nós estamos agindo com honestidade, com retidão, se nós temos o temor do Senhor em nosso coração, se o nosso projeto de vida, os nossos projetos estão de acordo com o projeto de Deus. O nosso projeto é um projeto somente pessoal, humano, que visa somente o lucro, o poder, busca somente os meus planos e o bem-estar para mim, para minha família, para aqueles que estão ao meu redor. A igreja, portanto, ela, a exemplo da Virgem Maria, deve ser aquela que neste mundo faz as opções de acordo com a vontade de Deus, aquilo que o Papa Francisco está falando, nos ensinando, que a igreja deve buscar a simplicidade, a humildade, a pobreza, banir qualquer aspecto de grandiosidade, de domínio, de riqueza.
E é um caminho que nós devemos fazer, olhar para nós mesmos, esse caminho de despojamento, buscar esta humildade, de buscar em tudo a vontade do Senhor. Só assim a igreja e cada um de nós se torna luz neste mundo, porque contradiz esse projeto de poder que está aí devastando as vidas, destruição das vidas e a humilhação dos pobres. Que o Senhor Jesus, que vem ao nosso encontro, seja acolhido, Ele mesmo que vem pobre, humilde, e nos convida a imitar a sua humildade, a sua pobreza, a sua entrega. Sejamos, portanto, construtores de uma nova sociedade. Olhemos para o exemplo da Virgem Maria. Ela é o exemplo para cada um de nós, para que Deus realize o seu projeto de salvação. Ele precisa encontrar em cada um de nós esta disponibilidade, esta simplicidade e este temor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.